Nós começamos, e quando falamos da Igreja de Jesus Cristo, nós começamos falando sobre a natureza dessa igreja. É preciso que a gente entenda o que é essa igreja. Diz também que, eu acho que alguns termos que nós usamos e que são tão comuns por conta da mídia, alguns termos que se usam repetidas vezes, eles correm muito o risco de se tornarem desgastados. E ao desgastando-se, eles se popularizam de tal forma que às vezes a gente corre o risco de perder a profundidade. O que é a igreja? Por isso, a gente tem falado das marcas da igreja, a gente tem falado sobre aspectos que são inerentes a essa igreja, aquilo que faz parte da natureza dessa igreja. E quando a gente fala da natureza da igreja, a gente entende que essa igreja também tem uma natureza que eu poderia dizer, ela é tanto divina, porque essa igreja, ela é propósito de Deus, a igreja de Jesus, ela é fundada por Jesus, ela foi criada por Deus, ela foi pensada por Deus, ela foi estabelecida por Deus, ela é mantida por Ele, mas essa igreja, ela é formada por gente de carne e osso, como eu e você. Gente que peca, gente que tem uma natureza corrompida, gente que erra, gente que falha. Então, quando a gente fala das marcas da igreja, talvez as marcas que eu quero mencionar aqui hoje, elas têm muito a ver conosco, comigo e com você, enquanto parte dessa igreja. E a primeira a marca que hoje eu quero mencionar, e que eu acho tão importante quanto as outras que nós já mencionamos, é um entendimento bíblico da conversão. Entenda isso. É preciso que a igreja de Jesus tenha um entendimento bíblico da conversão. E por falar em conversão, eis aí um outro termo extremamente desgastado, não é? O que é se converter? As pessoas dizem, eu aceitei Jesus. Eu me converti. Olha, eu já ouvi histórias de pessoas que se converteram umas 20 vezes. Espera aí, o que você entende por conversão? Se a gente olhar o termo em si, conversão é mudança de rumo. Conversão é mudança de direção. E por que então que eu e você precisamos de uma conversão? Porque quando a Bíblia olha para mim e para você, a Bíblia entende que sem Jesus a gente está andando numa direção errada. Não é para lá. O apóstolo Paulo, ele, por exemplo, ele fala de uma forma muito clara em Efésios, que antes de Cristo a gente tinha e éramos por natureza filhos da ira. É assim que o apóstolo Paulo descreve. Os capítulos de Romano, capítulo 2, 3, capítulo 4, a gente percebe esse jogo de palavras de Paulo, capítulo 5, ele fala dessa relação distanciada, filhos da ira, inimizade com Deus. E, portanto, a nossa relação com Deus, ela nos coloca de volta, ela nos traz para um outro caminho, o caminho agora que Deus propõe para mim e para você. Isso é conversão. E eu acho que cada um de nós aqui temos a nossa própria história, e muitos de vocês talvez não tenham uma lembrança clara, por exemplo, até porque esse termo conversão ele é tão estereotipado, e que alguém possa dizer, eu não lembro o dia da minha conversão, eu amo a Deus, eu fui ensinado assim, e ok, Deus te resgatou. Eu vim de uma família não cristã. Para mim, eu sei o dia em que o Senhor me resgatou. Eu sei o dia em que as palavras de Paulo se fizeram verdade nos meus lábios.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sei qual dia que foi esse. Mas presta atenção, eu sempre relembro aqui para mim e para você o fato de que eu e você vivemos em uma cultura extremamente autocentrada. O que é isso? Eu e você, cada um de nós, tem a tendência, e culturalmente a gente aprende, a olhar para dentro de nós. Cada indivíduo na nossa sociedade deseja estabelecer as suas próprias regras, os seus próprios valores. Ou qual de nós nunca ouviu a seguinte frase: olha, isso aí pode ser verdade para você, não é para mim. Quem de nós nunca ouviu alguém dizer que a verdade é relativa? Você acredita nisso, eu não acredito nisso. A gente vive numa cultura em que o indivíduo se torna senhor de si, das suas necessidades, ou seja, as suas práticas são guiadas pelas suas necessidades, pelos seus prazeres, pelas suas satisfações. É isso que manda, que rege, que guia cada indivíduo hoje. Então, falar de conversão ou mudança de rumo para essa geração que está acostumada a ouvir que a gente tem que seguir o caminho do coração. Lá em casa as meninas assistem a desenhos, né, que de vez em quando a gente ouve umas frases que eu falo: de qual desenho você tirou isso? De onde? Qual programa você estava assistindo? E olha que a gente tenta ser o mais atento possível para a qualidade daquilo que elas assistem. Então eu já ouvi frase nos lábios das minhas meninas dizendo: pai, siga o caminho do seu coração. Eu falei: gente, isso foi uma Tinkerbell, foi que mais que essas meninas assistem? Barbie em Paris. Pai, siga o caminho do seu coração. Eu falo: minha filha. Aí lá vem o pai teólogo, né? Minha filha, a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. 2013, olha que curioso. Em 2013, o dicionário de inglês, Oxford, ele acrescentou a palavra selfie ao dicionário. Tá? O ano de 2013, a palavra selfie foi uma das palavras mais procuradas, digitadas no senhor Google. Selfie. Em 2016, o selfie só aumentou dali para lá, né? Essa coisa da mídia social se tornou uma febre tão intensa que há quem diga que alguns pastores, depois de o casal um dizer para o outro: você aceita? Sim, aceito. Você aceita? Sim. Então, em vez do pastor dizer: eu vos declaro marido e mulher, ele diz: pode atualizar o status do Facebook. São as influências das redes sociais. 2016, Oxford Dicionário de Filosofia, esse agora não só descrevia uma palavra, mas ela interpretava essa palavra. Ela escreve a seguinte definição da palavra selfie. Olha só o que diz aí o dicionário Oxford de Filosofia. Selfie, : uma fotografia de alguém, usualmente tirada de um celular, com o objetivo de ser colocada nas redes sociais. Uma selfie pode ser um clamor por reconhecimento ou inclusão por uma pessoa que se sente marginalizada de um grupo que gostaria de fazer parte. Ou um exercício de vaidade por aqueles que acreditam que o que há de mais interessantes nos eventos e lugares são as suas próprias presenças. Nunca mais eu bato uma selfie. Embora seja uma prática pouco corriqueira. E aí então o dicionário termina, confira também os termos.
amor próprio, narcisismo e autoestima. Irmãos, Tim Keller diz o seguinte: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Esse é o Deus que nós queremos e esse é o Deus que nós criamos para nós. O Robson Grangeiro, pastor que teve no nosso encontro de casais no ano passado, ele comentando essa frase do Tim Keller, ele disse o seguinte: como é fácil substituir Deus por nós mesmos, sem nem mesmo perceber. Ao invés de nos reconhecermos como seres criados à imagem e semelhança de Deus, fazemos um Deus, com D minúsculo, igualzinho a nós. Não nos incomoda e nem nos confronta. Só nos ama, adula as nossas suscetibilidades e infla os nossos egos insaciáveis. A religião desse falso Deus, cuja fábrica encontra-se nos nossos corações, é o narcisismo. O altar, um espelho dessas ofertas. Os nossos suspiros de autoindulgência. O céu, um banho quente numa banheira de espumas. Esse é o céu. Irmãos, quando nós falamos sobre conversão e necessidade de mudança, é muito possível que alguns de nós olhemos para nós e dizemos: para com isso, eu não preciso mudar. A nossa necessidade de entender e a urgência de se entender o que é um novo nascimento é bem descrito no diálogo de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos é absolutamente emblemático. Nicodemos reconhece a liderança de Jesus, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E Nicodemos chega para Jesus e diz assim, versículos 2 e versículo 3 do capítulo 3 de João: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse diálogo de Jesus, ele é fantástico, porque aquele homem é um homem conhecedor da lei de Deus. Ele é um religioso nato. Ele lê a Bíblia. Ele conhece coisas acerca de Deus. Ele é um homem influente no sinédrio. No entanto, Jesus está dizendo para ele: você precisa entender que é preciso que você nasça de novo. A pergunta de Jesus, ela é tão absurda para Nicodemos que ele a entende de forma literal, dizendo: como pode já um homem adulto nascer de novo do ventre da sua mãe? Irmãos, a conversão significa ajustar as nossas vidas a Deus e aos seus caminhos. Significa reconhecer as suas reivindicações sobre nós. Como alguém disse, o primeiro passo em direção ao Deus verdadeiro é reconhecer que não somos esse Deus. A conversão é uma mudança profunda operada por Deus no ser humano, porque é uma mudança no âmago do ser. É uma mudança de dentro para fora. É uma transformação que se opera no mais profundo das nossas almas. E é por isso que Ezequiel, lá no capítulo 11, versículos 19 e 20, dizia: dar-lhe-eis um só coração, e espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sabe por que eu estou dizendo que é absolutamente necessário a gente entender, e a igreja entender o que é a conversão? Porque a gente vive numa igreja brasileira sedenta por números, por aplausos, e que a gente tem visto, por exemplo, algumas figuras
artistas que se dizem convertidos. Você quer que eu dê pelo menos 2 exemplos para você? A Gretchen, que depois de convertida, pouco tempo depois, grava o abominável Piripipi de Jesus. Você lembra disso? Diz que é crente, evangélica. Algum tempo depois, ela estampa as capas de revista e a mídia porque ela estava fazendo um filme pornográfico com seu marido. Monique Evans, outra figura dessas subcelebridades, que se diz convertida, mesmo enquanto fazia um programa erotizado lá de dicas de sexo, uma mulher de vida cheia de suas debilidades, de adoecimentos emocionais, agora ela pousa para todos, assumiu o seu lesbianismo, está casada com uma outra moça, diz que é crente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando esse tipo de notícia ela estampa a mídia, e quando essa pessoa diz, eu sou crente, a igreja fica confusa e o nome de Deus é desonrado. O apóstolo Paulo dizia isso. O nome de Deus é desonrado por vossa causa, porque eu e você somos representantes desse nome. E quando eu digo que eu sou cristão, as pessoas associam a minha vida à minha fé. E por isso é importante eu entender aquilo que se chama conversão, a necessidade de um novo nascimento. Porque a igreja não pode ficar sedenta por números, para encher o seu rol de membros, para aumentar as suas estatísticas, enquanto o nome de Deus é diariamente desonrado entre os gentios. John Newton, o autor do famoso hino Amazing Grace, maravilhosa graça, ele dizia assim, uma frase famosa de John Newton: não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que eu era. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu mudei. Irmãos, a importância da compreensão da conversão é porque Deus deu a você e a mim um privilégio de resplandecermos o nome precioso de Jesus para um mundo que está sedento de conhecê-lo, para um mundo que não o conhece. O apóstolo Pedro entendia bem isso, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus para nós. Hoje, o Correio Brasiliense de hoje, uma das matérias do Correio Brasiliense, dizia e falava do crescimento da pedofilia entre religiosos do entorno, Distrito Federal e entorno. Padres e pastores. Cada vez mais o número crescente, as acusações e os inquéritos abertos por conta de religiosos, padres ou pastores, acusados de pedofilia. A reportagem falava do pastor Theo, pastor de uma Assembleia de Deus aqui em Samambaia, que há 3 anos atrás foi preso, julgado a 50 anos de cadeia, porque abusou pelo menos de 5 meninas, todas elas frequentadoras da igreja, crianças entre 5 a 11 anos de idade. Esse homem, a reportagem estampa que ele é um pastor. Você tem ideia do estrago que isso causa para a causa do Evangelho? Você tem ideia
Por isso é mais do que urgente que a gente resgate um conceito bíblico da conversão, do novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque cada um de nós que é nova criatura precisa evidenciar isso no nosso viver, porque o mundo que está em trevas carece de luz. E eu e você somos essa luz. Segundo lugar, o entendimento bíblico da disciplina. Não saia da igreja ainda. Calma. Falar em disciplina causa arrepios para nós. Eu já disse que a nossa cultura, ela é extremamente centrada no indivíduo. E a gente quer entender isso aqui bem. Ou seja, cada indivíduo é regido pela sua própria lei, guiado por si mesmo. Se o critério é o próprio coração, a gente vive em um tempo que nós não gostamos muito de regras. Essas palavras não nos soam bem. Disciplina. Geração que rejeita qualquer a noção de autoridade, que não acredita em hierarquia. Ou seja, uma geração que não admite nada que contrarie, que possa limitar, que possa coibir, que possa regulamentar ou restringir a minha vida. Vai soar como autoritarismo, imposição e desrespeito à minha liberdade. Cada um vive regido por sua própria lei. Gente, essa coisa ela é tão maluca e ela tem consequências tão grandiosas que a gente vê uma geração, por exemplo, a questão do gênero. As pessoas dizem que o gênero se define por aquilo que ela sente. Não são os genitais que definem o homem ou mulher, um cromossomo. O que define é aquilo que eu desejo ser. E eu fico me perguntando, não é muito perigoso a gente viver num mundo em que o certo e errado, o que eu sou ou deixo de ser, é tão somente definido por aquilo que eu gosto? Não é perigoso? Você quer ver um exemplo disso? Poucos dias atrás, um professor meu lá do Canadá postou uma reportagem de um jornal inglês chamado The Guardian. Olha o título dessa reportagem: The Human Pups, os filhotes humanos. A vida dos filhotes humanos. E a foto da reportagem do The Guardian tinha lá alguns homens vestidos com a roupa plástica colada, com a luvinha calçada, tipo uma botinha de cachorro. E essa turma está dizendo: eu sou um cachorro. What? Eu sou um cachorro. E na reportagem trazia a um grupo, os caras se reúnem e alguns deles eles procuram um dono. De vez em quando eles dão um passeio na rua, gente. Coleirinha. Passeio na rua. E alguns destes filhotes humanos, eles também procuram um dono com quem eles possam se relacionar sexualmente. Na entrevista de um do cachorrinho, eu não sei se era o Pinscher, se era o Dálmata, sei lá qual era a raça do rapaz, ele dizia que ele se sente muito bem, porque quando ele se veste de cachorro, ele consegue se expressar da forma mais primitiva possível. Gente, para. Maranata, vem Jesus. Para, acabou.
Não, já soou a primeira trombeta, gente. Pois é, esse é o problema. Esse é um problema com um mundo que não tem regras. Esse é um problema de um mundo sem Deus. A pecaminosidade humana, ela não tem limites. Eu acho que ela é proporcional à criatividade corrompida. J.I. Packer, ele diz assim: quando os absolutos morais não são respeitados, paramos de nos respeitar a nós mesmos e aos outros. Assim a sociedade se deforma e a sociedade caminha para uma decadência mortífera de exploração mútua e autoindulgência. Sabe por que Deus estabeleceu a sua lei? Para o seu bem, porque você é filho de Deus. E porque o caminho do Senhor é o mais perfeito, o mais harmônico, o mais desejável, o mais correto, e é o caminho que nos coloca em harmonia com a shalom de Deus, com a paz de Deus. E por isso a lei de Deus não pode ser entendida como regra cerceadora do meu prazer. Não, não é. Ele é pai e Ele te ama. E quando Ele diz não faça, é para o seu bem. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente parte do princípio de que Deus estabelece valores morais absolutos, estabelece conceitos definidos de certo e errado, a igreja, ela precisa ser agente de Deus para corrigir a nossa vida. Irmãos, eu entendo muito bem, e em nome da igreja, eu digo que a própria igreja muito errou e muito erra quando se trata de disciplina. Muito, eu sei disso. Quando a disciplina está baseada na raiva, na vingança, no rancor, quando ela está dissociada do amor, quando ela não visa a correção do faltoso, ela está errada. Mas o fato é que a gente se relaciona com Deus e Pai, que nos ama como filhos e que corrige os seus filhos. Olha como a Bíblia é clara em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele é provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. E os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça. Irmãos, a Bíblia nos dá exemplos claros e fala, e nos coloca a necessidade da igreja. E presta atenção, quando eu falo de disciplina, ela se dá não por parte de uma liderança. Ela precisa se dar entre vocês, entre nós. A Bíblia diz que a gente precisa exortar um ao outro em amor. Você está vendo o seu irmão sair do caminho, traz ele de volta. Exorta em amor. Chama de volta. Está errado, meu irmão. Não faça isso. Quando você olha, por exemplo, capítulo 18 de Mateus, um dos textos absolutamente claros que diz respeito à disciplina, a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma
uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir, também a igreja considere-o como gentil ou publicano. Olha a seriedade do que a gente está falando. Quando a igreja entende o seu papel de corrigir, de disciplinar, a igreja protege a si mesma de gente louca como essa que aparece na televisão dizendo que é crente e depois comete atos pavorosos que desonram o nome de Deus. Depois você lê na sua casa capítulo 5 e capítulo 6 de Coríntios. Paulo exorta duramente a igreja. O que havia acontecido na igreja? Um filho se deita com a sua madrasta e a igreja parecia que colocava panos quentes ali. Irmãos, Paulo exorta duramente. E a exortação de Paulo é para que se sentencie e para que tire aquela pessoa do seio da igreja. Para que a alma seja salva. Porque tal abominação não pode existir no nosso meio. Isso não é disciplina impiedosa. Porque é fato, e a Bíblia diz que há lobos no meio dos cordeiros. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Aliás, o apóstolo Paulo, nos versículos 11 a 13, ele diz, inclusive, que nem eu e nem você devemos sequer nos associar com esse tipo de gente. Sabe por quê? Paulo usa a imagem do levedo que toma conta de toda a massa. Irmãos, a igreja, e eu digo a igreja de Jesus, a igreja invisível, aquela que somente Deus conhece, a igreja que rompe barreiras denominacionais, geográficas, culturais, a igreja sempre está sujeita a erro. Mas Deus estabeleceu uma liderança nessa igreja. E Ele coloca sobre nós uma tarefa dificílima, que é o exercício dessa disciplina, que não é fácil, que é dolorosa. Mas essa disciplina, ela jamais, e presta atenção, eu digo como quem já errou, eu já errei. Eu costumo sempre trazer e perceber os meus exemplos de casa. Todas as vezes que eu disciplino as minhas filhas com raiva, não dá muito certo. Porque eu desconto a raiva na filha. É além da correção. Aí eu passo vergonha, porque depois eu tenho que ir lá dizer, filhinha, você desculpa o papai? Aí vira de lado. Menina, né? Menininha, né? Vira de lado. A gente não pode dissociar a disciplina do amor, isso é fato. Mas eu quero enumerar aqui, por exemplo, algumas razões para a disciplina na igreja. Para o bem da pessoa disciplinada, porque visa a correção daquilo que nos afasta de Deus. Para o bem de outros cristãos, quando vem o perigo do pecado. Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, falando da disciplina pública, por exemplo, para que sirva de exemplo para os irmãos. Para a saúde da igreja, quando a disciplina é como um remédio que retira uma doença. Para o testemunho coletivo da igreja, já que a igreja representa o nome de Deus, foi o que eu disse no caso dos escândalos que maculam a imagem da igreja, para a glória de Deus, quando a gente reflete a sua santidade. Por isso, irmãos, eu sei que nós falhamos. E por isso nós, enquanto liderança da igreja, e você, enquanto crente em Cristo Jesus, a gente é chamado para cuidar um do outro. Você sabe que às vezes eu penso, e às vezes eu começo a dimensionar o tamanho da nossa responsabilidade. Irmãos, nós não estamos brincando aqui, não. A gente está lidando com a sua alma. A gente está lidando com a sua vida. Quando eu subo aqui nesse púlpito diante de você, eu estou falando de algo que é absolutamente sério. Isso aqui é um jogo de vida ou morte. É disso que a gente está falando. É dessa guerra que a gente está falando. Mas eu quero terminar falando sobre uma última marca da igreja.
Uma liderança bíblica. Uma liderança bíblica. Aos amantes aí dos filmes, vocês lembram o que o tio Ben diz para o Peter Parker quando estava prestes a morrer? Hein? Grandes poderes, eles demandam grandes responsabilidades. Tio Ben. Gente, eu não sei de onde o Stan Lee tirou isso, mas isso é bíblico. É bíblico. Vou te provar que é bíblico. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, muito lhe será cobrado. E aquele a quem muito lhe confia, muito mais lhe pedirão. Senhor Jesus. Jeremias diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Presta atenção, irmãos. Agora eu estou colocando a minha vida, a vida dos meus presbíteros, dos diáconos dessa igreja, das lideranças dessa igreja, na fogueira. E eu estou junto. E eu estou junto. Eu me lembro, início do ano eu preguei aqui na Assembleia de Deus, pertinho da gente. E um parêntese só, eu percebi o quão presbiteriano eu sou depois do culto da Assembleia de Deus. Gente, eu sou presbiteriano mesmo. Ok. Aos entendidos você tira suas conclusões aí. Então terminou ali o louvor. Eu fui falar para um grupo de jovens. Terminou a minha palavra. Os jovens fizeram perguntas e terminei ainda, eles vieram para perto de mim e um deles me perguntou, presta atenção, um deles me perguntou assim, pastor, devo eu, como foi a palavra dele, criticar ou questionar o líder da minha igreja? Eu disse, deve. A Bíblia nos ensina e, por exemplo, nos fala de o apóstolo Paulo, quando foi pregar em Bereia, perto de Tessalônica, que os crentes de Bereia conferiam na Bíblia tudo aquilo que Paulo dizia. E o apóstolo Paulo diz, mais bem-aventurados são os crentes de Bereia do que os crentes de Tessalônica. Olha o que aconteceu. Fui embora, estava prestes para ir embora. Uma senhora falou assim, irmão, me dá uma carona? Eu disse, fazer o quê, né, irmãos? Ela disse assim, onde o irmão mora? Eu falei, eu moro lá em Águas Claras. E a senhora? Eu falei, eu moro lá na QNG. Não, é caminho, né? Eu vou sim. Aí ela trouxe a cestinha, ela foi à igreja, os irmãos deram a cestinha básica para ela. Eu vou levar a senhora. Então nós fomos conversando. Irmãos, eu não quero que você está visitante aqui, eu não quero que vocês me entendam mal. Mas ela disse assim, como é que ela disse? Pastor, ore pelo Pai Benedito. Eu disse, quem, minha irmã? O Pai Benedito. Eu falei, gente, não é o pastor Benedito. Eu falei, sim, minha irmã. Falou, minha irmã, ele está tão mal. Eu pensei, ele aconteceu. Irmãos, e aí, pastor Benedito, para contextualizar as nossas irmãs, pastor de uma grande Assembleia de Deus, foi preso, acusado de crime de corrupção. Irmãos, eu não estou julgando o coração daquele homem. Mas de uma coisa eu estou certo, se ele é filho de Deus, o Senhor vai disciplinar, porque Deus disciplina o filho que ama. Ele vai. E ela disse, Senhor, está sofrendo tanto. E aí eu quis dizer assim para ela, minha irmã, mas a senhora sabe, né? Deus corrige a quem ama. É verdade, pastor, mas sabe que às vezes eu percebo, irmãos? Eu vejo uma ingenuidade tão grande e o risco que a gente tem de endeusar determinadas lideranças. Existe um povo tão simples, tão generoso, tão singelo na sua fé, mas que faz de determinadas figuras os seus postes ídolos.
Irmãos, olhe para mim. Eu estou aqui diante de vocês, eu tenho um grupo aqui de quantas pessoas? 250 pessoas aqui no domingo à noite. Vocês estão olhando para mim, ouvindo atentamente o que eu estou falando, em nome de Deus. Você entende a responsabilidade que eu tenho na minha mão? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de que um dia eu vou estar diante de Deus e o Senhor Jesus vai pedir para mim contas de como eu pastoreei a igreja que é rebanho dele? Você tem ideia disso? Eu gelo diante desse dia. Eu tremo diante desse dia, porque esse dia vai chegar. A igreja não é minha, não é sua, não é de denominação nenhuma. Quem comprou a igreja foi o sangue do Cordeiro. Preço alto. E a gente não pode maltratar a igreja do Senhor Jesus. É fato. Eu estou cansado dessa gente doida. Já estava olhando nas mídias sociais a bispa Ingrid Duque, esposa do Agenor Duque, da igreja lá em São Paulo. Irmãos, a mulher estava pedindo R$100 de oferta para os crentes virem à frente e pegar no pé dela e passar no corpo. Irmãos, nem se eu pagar 100 para minha esposa, ela não faz massagem no meu pé. Nem eu pagando 100. É muito injusto um negócio desse, gente. Ah, vou te contar. Eu não aguento. Ah, Senhor da glória. Gente, a mulher sentada na frente da igreja, o povo vindo, pobrezinho. E ela dizia... Teve uma senhorinha que chegou perto dela, ela dizia assim: não, minha irmã, não precisa nem falar comigo, não. Só joga a oferta aí e passa a mão no pé. Ah, Senhor. Ah, irmãos, a Bíblia diz que vai chegar um dia que muitos desejariam nem vivos estarem. É por isso que a gente precisa de uma liderança bíblica na igreja. Uma liderança bíblica entende que a sua autoridade, ela não é proveniente de si mesma. Irmãos, não sou eu, não são os presbíteros, não são os dons e talentos, quaisquer que sejam, é a graça de Deus. É a graça do Senhor Jesus. A gente não é nada, absolutamente nada, é pó. O apóstolo Paulo dizia isso: somos vasos de barro para que a glória seja de Deus. Uma liderança bíblica precisa ser uma liderança centrada em Jesus. E uma liderança centrada em Jesus, ela é focada em Deus, ela exalta Cristo e ela é guiada pelo Espírito. Essa liderança, irmãos, deve reconhecer, e olha o cuidado que a gente precisa tomar, deve reconhecer que as prioridades pessoais, direitos, vanglória, ambições egoístas devem ser mortificadas. Um líder transformado pelo Evangelho não busca construir um nome para si, e sim exaltar o nome do Senhor. Irmãos, está cheio de gente buscando construir um império para si mesmo e não estabelecer o reino de Deus. Uma liderança bíblica, ela tem Jesus como modelo. Jesus foi o rei servo. Ele foi o líder que lavou os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro exorta os presbíteros dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Irmãos, ontem eu estava conversando com um colega, pastor Batista.
falando da sua igreja. O pastor se tranca numa sala, assedia uma menina, constrange essa menina para que essa menina não abra a boca. Mas essa menina procura o outro pastor, um escândalo na igreja. Ele disse para mim: Adriano, a gente foi fazer uma assembleia na igreja, rapaz. Você precisava ver o inferno que a igreja virou. Adriano, o inferno. Irmãos brigando com irmãos. Irmãos xingando a outros irmãos. Ele falou assim: rapaz, eu tinha a sensação que era a mancha verde contra a fiel. Assim ele descreveu 2 brigas de torcidas. Por causa de uma liderança que quer preservar para si o emprego, e que não está preocupada com o reino de Deus. O estrago que se faz na vida de crentes, servos do Senhor Jesus, o escândalo. Uma liderança bíblica deve estar submissa a Deus e a sua palavra. Irmãos, enquanto eu estiver aqui pregando a palavra de Deus, Deus me constitui como autoridade sobre essa igreja. Mas a autoridade que está sempre submissa a uma autoridade absolutamente maior que a minha, que é a autoridade do Senhor Jesus, que é o dono. Mas o dia que eu parar de falar dessa palavra, o dia que essa palavra não for pregada, eu não mereço sequer o respeito de vocês, porque esse púlpito é um lugar sagrado. Ele não é meu. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Por isso é importante a gente olhar para essa liderança. Sabe qual é o alerta que a W. Tozer faz? Se fôssemos capazes de saber exatamente o que os nossos líderes religiosos mais influentes pensam a respeito de Deus hoje, talvez fôssemos capazes de prever com certa precisão como a igreja será amanhã. Eu quero convidar você a refletir e a sempre, como igreja de Jesus, lutar para que essa igreja seja uma igreja que reflita as marcas de uma igreja verdadeira, que glorifique o nome do Senhor. Uma igreja que transmita essa palavra. Uma igreja que resplandeça como luzeiro. Nós precisamos ser essa igreja.